eu me julguei muito por não conseguir fazer coisas que outras pessoas faziam. Hoje eu quero falar sobre um tema essencial para quem tem a síndrome dos ovários policísticos, ou SOP. Mais do que falar sobre sintomas e tratamentos, quero trazer algo que pode realmente transformar a sua relação com essa situação: o autoconhecimento. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero dizer que tem playlist no canal sobre o assunto. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber de algo mais detalhado, vai lá na playlist que você vai encontrar um vídeo explicativo que vai tirar ali, vai sanar as suas dúvidas. Olá, guerreiras sopinhas! Sopinhas é um apelido carinhoso que eu trouxe aqui para as seguidoras que têm SOP, né, que foram diagnosticadas com a síndrome dos ovários policísticos e que acompanham aqui esse canal principalmente por conta desse assunto. Então, guerreiras sopinhas, somos nós. Então, guerreiras sopinhas, estamos aqui mais uma vez nesse canal, onde falamos sobre equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal e tudo que você precisa para fortalecer a sua mente e viver com mais leveza e propósito. Então, respira fundo, pega sua água ou seu chazinho e vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, sou psicanalista, mas aqui nesse canal eu me propus a trazer assuntos do dia a dia, testar técnicas de regulação e gerenciamento emocional e com isso trazer resultados que são eficientes de fato. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e já vai pensando aí com quem você vai compartilhar esse vídeo. Bom, brevemente, o que é SOP? Como eu disse no início desse vídeo, tem playlist aqui no canal, então se você quiser ficar por dentro de tudo, vai lá dar uma olhadinha que você vai entender toda a questão da SOP. Mas então, para sermos breve aqui, o que é a SOP? A SOP é a síndrome dos ovários policísticos, né? Que são microcistos no ovário, que algumas mulheres têm, porém, não necessariamente quem tem esses cistos no ovário vai ter a SOP, tá? E não necessariamente também a pessoa que é o meu caso, tá? De não ter cistos nos ovários e ter essa síndrome, né? Estar enquadrado ali no espectro dessa síndrome. Eu já tive vários cistos no ovário, mas com o tempo eles foram eliminados. Mas as condições da SOP continuam no corpo, não tem cura, sabe? Não tem uma cura, sim, tem um controle, mas não tem uma cura plena para essa condição. Então a SOP afeta o nosso organismo como um todo. Questões de hormônios desregulados, afeta o metabolismo, ciclos menstruais instáveis. E aí, com tudo isso, né, toda essa questão hormonal desregulada acaba prejudicando a nossa saúde mental, né? A nossa saúde emocional fica bem prejudicada por conta de toda essa questão desregulada. Além de outras características físicas, né, como o exutismo, que é o excesso de pelos, né, em locais, principalmente no rosto, né, em locais que não são comuns em mulheres, isso por conta do aumento de testosterona, que é causado por causa de uma resistência à insulina, essa resistência que nós temos onde o nosso corpo produz insulina também no local, produz testosterona em um local inadequado, né? Porque a mulher ela também produz testosterona, né, como os homens, só que o testosterona é um hormônio mais de predominância masculina. Nós temos em pouca quantidade. Quem tem SOP vai ter esse hormônio mais elevado, porque ele produz tanto nos ovários quanto numa outra região, que agora não vou me arriscar a falar, porque é uma questão mais fisiológica, então eu não tenho muita propriedade e acabei esquecendo aqui do local aonde a testosterona também é produzida no corpo. Eu sei que, no final, essa condição toda vai aumentando o fluxo de testosterona no corpo feminino, que é onde ocorrem, né, essas questões incomuns, né, no corpo da mulher, que são pelos em excesso, principalmente nessa região, a barriga, enfim. É bem chata essa situação. Vale a pena também falar, é importante enfatizar aqui,
que cada corpo reage de uma forma. Então, alguns pontos podem estar mais acentuados na minha pessoa, mas numa outra pessoa que também tem SOP pode ter pontos variados, pode ter ali situações que não são tão evidentes. Isso vai depender muito também da questão da alimentação, a questão dos cuidados com o corpo, exercícios físicos, manutenção, né? Coisas simples que a gente vai fazendo e que vai melhorando ali a nossa condição. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. E esse vídeo aqui hoje, como eu estou falando dos sintomas, né, da SOP, eu quero trazer uma das principais características que acometem ali pessoas que possuem essa síndrome, que é o estresse. Como eu disse, oscilações hormonais acabam trazendo ali, enfatizando um pouco mais a nossa condição ali de estresse, de ansiedade, depressão, mas exclusivamente nesse vídeo eu vou falar sobre o estresse e como nós podemos aprender a lidar melhor com ele. Então, o primeiro ponto, né, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Quando nós falamos de SOP, muitas pessoas logo associam a medicamentos, né, tratamento com glifage, anticoncepcional. Basicamente é o que os médicos acabam receitando. Mas a gente precisa ter um autoconhecimento, entender como funciona o nosso corpo, se conhecer, saber o que faz bem e o que faz mal, para que a gente possa ser efetivo no tratamento. E a gente precisa saber como o nosso corpo está respondendo a tais situações, a tais elementos. Eu, por exemplo, quando fui diagnosticada há mais de 12 anos atrás, eu não sei a data exata, mas eu sei que foi um pouquinho antes de eu casar. Então, eu tenho 12 de casado, vou fazer 13 esse ano, então tem mais de 12 anos que eu fui diagnosticada com a SOP. E todos os médicos que eu fui mais de um, tá? Que eu me lembro, pelo menos 4 médicos, tá? Todos eles me receitaram a mesma coisa, anticoncepcional Selene e glifage, para regular a questão da insulina. E o que acontece? Eu percebi que essa medicação me fazia muito mal. O glifage me dava muito enjoo, eu estava sempre enjoada, sempre passando mal. E o Selene me trazia outras complicações. A única coisa que o Selene fazia era regular o meu ciclo menstrual. A única coisa. Porque eu continuava muito estressada, eu continuava com dores de cabeça, eu tinha ainda a questão hormonal, né, de equilíbrio ali da testosterona, não resolveu em nada. Então, assim, para mim, esses 2 medicamentos não fizeram nenhum efeito. Posso dizer nenhum efeito mesmo. Porque mesmo a questão dos ovários que eu tinha, né, os cistos no ovário, que é uma das principais características da SOP, né, por isso esse nome, né, síndrome dos ovários policísticos, eu parei de tomar medicação, né, porque me fazia muito mal, e só questão assim de anos depois, uns 3 ou 4 anos depois, não, acho que mais até, enfim, não, acho que mais ou menos isso, uns 4 anos depois, que eu comecei a fazer exames e percebi que os meus ovários não tinham mais cistos. E eu até caí no engano de acreditar que eu estava completamente curada, porque dali para frente meus ovários nunca mais tiveram cistos. Graças a Deus por isso, porque o meu ciclo menstrual ficou bem reguladinho, ficou ok. Mas só isso, tá? Todas as demais questões da SOP continuaram no meu corpo. E aonde eu quero chegar com isso? É justamente da questão do autoconhecimento. Porque se eu não tivesse percebido que esses medicamentos não estavam sendo eficientes no meu corpo, eu ia continuar fazendo uso deles e não ia resolver o meu problema em si. E, na verdade, estava agregando outros problemas. Então, assim, não estava fazendo sentido eu manter ali aquele uso daqueles medicamentos. Então, se autoconhecer é importante, porque com isso eu fui buscando informações, eu fui buscando mais conteúdo para poder agregar para a minha vida, para poder entender o que de fato estava acontecendo comigo e como eu poderia ter uma vida normal, né, vamos dizer assim, uma vida pelo menos estável, sem muitas oscilações de humor e afins. E com isso eu consegui ter, né, produtividade no meu dia, parar de procrastinar,
ficar mais atenta, porque quando você se conhece, quando você sabe o que está te fazendo mal, você começa a prestar atenção naquilo que te prejudica. E aí você consegue lutar contra aquela situação, entende? Então, assim, o autoconhecimento ele te permite perceber padrões, né? Como quais alimentos que você está consumindo que estão te inflamando. Eu, por exemplo, percebi que o açúcar me inflamava demais e eu, por ter resistência à insulina, eu consumia muito doce durante o dia, estava sempre beliscando uma coisinha e isso fazia com que o meu corpo estivesse sempre inflamado, então eu sempre tinha uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na coluna, uma dorzinha de cabeça, eu estava sempre com alguma inflamação, algo realmente dolorido no meu corpo. Até eu descobrir que tudo isso tinha a ver com a SOP, gente, esse conteúdo que eu trago para vocês é vida. Porque se eu tivesse... E eu pesquisei, tá? Eu pesquisei muito. Se eu tivesse encontrado, logo assim que eu fui diagnosticada, alguém que falasse sobre a SOP, eu não teria passado por tanta coisa que eu passei, eu não teria perdido tanto tempo. Tanto que quando eu descobri, eu chorei muito. Quando eu finalmente encontrei pessoas, né, mais no ramo da nutrição do que da ginecologia e da endocrinologia. Eu encontrei na área da nutrição profissionais falando sobre a SOP e quando eu descobri isso, que foi esse ano, tá? Ou seja, 12 anos depois, eu chorei muito, chorei assim por vários dias, sempre que eu lembrava, mas por quê? Era um choro de alívio, por eu finalmente conseguir entender o que acontecia com o meu corpo, mas também era um choro triste pelo tempo que eu perdi. Nossa, mais de 10 anos sofrendo com algo e sem ter a compreensão das pessoas, sendo chamada de preguiçosa, de procrastinadora, a pessoa que inicia tarefas e não termina, inicia situações, né, começa cursos e não consegue completar, não consegue finalizar. Eu tive esse estereótipo muito marcado em mim, mas não só pelas outras pessoas, pelas pessoas de fora, não. Muito marcados por mim mesma. Eu me julguei muito por não conseguir fazer coisas que outras pessoas faziam naturalmente. Então, depois que eu descobri, eu melhorei muito a minha condição do sono. Eu consigo dormir uma noite inteira. Eu não tenho noção, porque eu fui atribuindo ao tratamento a questão da minha alimentação, eu melhorei a alimentação, eu cortei os alimentos que eu percebi que me faziam mal. Eu cortei, por exemplo, o café depois das 3 da tarde, por causa da cafeína. Então, eu inseri chás específicos que me ajudam com a SOP para poder tomar à tarde, à noite, né, quando eu sinto vontade, né, de uma bebida quente. Então, eu fui adaptando. E eu só consegui isso quando eu realmente olhei para mim e falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, o autoconhecimento é essencial nesse processo. Então, assim, algumas ferramentas que são úteis, né, para a gente poder alinhar, entender o que está acontecendo. Fazer um diário diário das emoções, né, diário de sintomas, que é quando você, durante o dia, você anota como você tem se sentido. Eu acordei cansada, eu acordei estressada, eu acordei bem hoje. Na hora do almoço aconteceu tal coisa, eu no trabalho aconteceu tal situação, eu me senti de tal maneira, quando eu comi tal coisa eu me senti bem, eu me senti, horas depois eu comecei a me sentir mal. Fazer esse relatório diariamente para você entender o que está acontecendo, você ter ali a oportunidade de realmente se conhecer. E uma das coisas que eu gosto muito de falar e que eu acho que é muito importante, eu como psicanalista, sempre quando eu estou atendendo alguém, e eu gosto de pedir, de orientar, né? Porque psicanalista não faz encaminhamentos, nada disso. Mas eu gosto de orientar os meus pacientes a procurarem um clínico e fazer um exame geral ali de sangue, para ver as questões hormonais, as questões de vitaminas, né? Do que está faltando no corpo. Por que isso? A gente sabe que toda questão emocional, ela vai desenvolver algo muito físico. Por exemplo, se eu estiver muito estressada, ficar pilhada o dia inteiro, à noite é provável que eu sinta dor de cabeça. Ou, se eu ficar muito ansiosa, é possível que eu tenha dificuldades para respirar, que eu fique com o coração acelerado. Isso vai, né, me trazendo problemas de cardio.
Pode ser que isso vá para o meu estômago, comece a ficar com o estômago dolorido, né? Ficar sentindo dores. Então, as nossas cargas emocionais, elas se evidenciam no nosso corpo. E por que eu gosto de pedir meus pacientes para fazerem essa bateria de exames? Ah, porque eu vou examinar? Não, eu estou pedindo para ele ir para um médico, né, um clínico, para poder avaliar toda a questão do seu corpo, para regular, para a gente sair do ciclo vicioso. Porque eu preciso tratar as emoções e em terapia a gente vai buscar a origem, por que isso está acontecendo. Mas eu preciso junto estar entendendo como está a questão do meu corpo. Eu preciso entender o que está acontecendo fisiologicamente. Porque se eu preciso suplementar com uma vitamina, eu vou suplementar com a vitamina e vou para a terapia. Entende? Se for um caso assim mais grave, aí o clínico pode te encaminhar para um neuro, porque pode ser que você não esteja liberando neurotransmissores importantes ali para o teu corpo. Então ele vai te encaminhar para um neuro ou para um psiquiatra, onde você vai ser medicado com a medicação ali correta para a tua situação, e você vai para a terapia e a gente vai trabalhando juntos. Então eu gosto desse trabalho multidisciplinar. Então eu sempre vou orientar meus pacientes a fazerem uma bateria de exames para saber se está tudo ok realmente ali com o seu físico. Então assim, como que começa, né, o ciclo vicioso emocional? Você começa com um problema pessoal ou um problema profissional ali no teu trabalho. Aí pronto, aquilo te gera uma carga de estresse. Aí você vai ficando estressado, e vai acumulando estresse. O que vai acontecendo? Vai reduzindo ali uma liberação de neurotransmissores que são importantes para o nosso corpo. Então eles ficam reduzidos. Aí essa falta de neurotransmissores, ela vai trazer uma deficiência de vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, ferritina, enfim, vitaminas ali que são importantes, né? Nutrientes que são importantes para o seu corpo. E essa falta de nutrientes faz o quê? Faz com que o teu cortisol aumente. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. Aí você viu que a gente voltou lá para o início? O estresse. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Por isso que é importante a gente estar com tudo alinhado. Corpo, alma e espírito, né? Mas eu não vou falar do espírito aqui, porque não convém para esse vídeo, mas a gente precisa ter esse autoconhecimento, se conhecer por completo. Então, quando a gente fala desse ciclo vicioso, né, você percebe que você vai ficando preso naquilo dali. Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, vai levando a outra, e no final você volta ali para o início e não sai dessa situação. Então, assim, é importante a gente buscar ouvir o nosso corpo, né? O nosso corpo fala. Ele fala numa dor de cabeça, ele fala numa dor de estômago, ele fala numa dorzinha na coluna, nos ombros, é uma tensão muscular. O nosso corpo está comunicando algo e a gente precisa estar disponível para ouvir o que o nosso corpo tem para dizer. É importante falar, né, novamente, que cada corpo reage de um jeito, então pode ser que o tratamento para um vai ser diferente justamente por causa dessas questões, né, de como que o teu corpo está respondendo a tudo, né, a questões de estresse. Então o que está faltando no teu corpo, enfim, cada corpinho aí vai responder de um jeito, cada organismo tem ali o seu jeitinho de lidar, então a gente precisa se conhecer. Então agora a gente vai falar especificamente sobre o estresse, que é um fator que pode prejudicar muito a SOP. Entende o ciclo? Você tem a SOP, que te gera uma deficiência de hormônios, que te aumenta o cortisol, que te deixa mais estressado. Porém, se você não trata essas questões, a SOP, sabe, o estresse, ele começa a dominar sobre a SOP que domina sobre o estresse, é uma loucura. Se eu te falar que é possível eliminar o estresse completamente da sua vida, eu vou estar mentindo, vou estar sendo irresponsável. Então, assim, não é realista a gente pensar dessa forma. Sempre vai ter alguma coisa que vai te trazer algum desconforto, que vai te trazer alguma preocupação. Isso vai te trazer alguns picozinhos de estresse. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente também precisa aprender a dar importância às preocupações certas. Você não pode absorver todo tipo de emoção, toda preocupação
e tratar aquilo como algo essencial na tua vida, como algo que você precisa lidar, sabe? A gente precisa selecionar com o que a gente vai gastar a nossa energia. Então, para esse ponto, vamos aqui imaginar um filtro, sabe? E o que a gente vai fazer com esse filtro? A gente vai filtrar o estresse, né? Vamos chamar ele de filtro do estresse. E como eu vou escolher com que eu vou gastar a minha energia? Você vai se fazer 3 perguntas, tá? Primeira pergunta: isso afeta a minha vida a longo prazo? Aqui a gente está falando especificamente de situações da vida, tá? Do cotidiano, que te gerou algum tipo de estresse. Ah, tive um problema no trabalho. Então você vai pensar: isso afeta a minha vida a longo prazo? Se a resposta for não, então talvez não valha a pena o esforço, não vale a pena tanto desgaste. A segunda pergunta que você vai fazer é: eu posso resolver isso agora? Porque assim, se a situação estiver fora do teu controle, não adianta você se estressar, certo? Não adianta você se preocupar, porque não está no teu controle. Agora, se a situação está no teu controle, está ali acessível, vai lá e resolve. Acabou o estresse, não tem que se estressar. Se eu posso resolver, eu resolvo. Se eu não posso resolver, não adianta eu ficar presa a isso. E aí a terceira pergunta: esse estresse, ele pode me trazer solução para alguma coisa? Eu estou estressada, estou preocupada porque eu estou solucionando, resolvendo algo, que eu sei que daqui a pouco isso vai, enfim, acabar. Ou ele só está me trazendo peso emocional? Se for apenas peso emocional, se for apenas desgaste emocional, filha, solta. Larga isso para lá, porque não vale a pena. Então vamos aqui para algumas estratégias para reduzir o peso ali emocional, para reduzir o estresse. Exercícios físicos regularmente. O fato de você estar se exercitando faz com que o cortisol no seu corpo baixe os níveis, né? O cortisol, como eu disse, é o hormônio do estresse. Então ele vai baixar os níveis. Você vai estar ali colocando o teu corpo em movimento, você vai estar liberando essas emoções, sentimentos, esses hormônios que estão ali parados. Então você vai baixar o nível de cortisol no seu corpo. É importante ter momentos de descanso e lazer. Gente, esse negócio aí de workaholic, nem sei como é que fala isso. Já fui, porque não tinha esse nome na época que eu fui, porque eu tive um burnout, né? De repente um dia eu posso trazer esse tema aqui para vocês, mas eu tive um burnout e eu sei exatamente o que é isso, tá? Sei exatamente o que é isso. Então, assim, você tem que ter momentos de lazer, momentos para deixar a tua mente, sabe, vazia. Não é ficar na frente da tela do celular, tá? Vendo vídeos intermináveis. É para você buscar uma leitura, brincar com seus filhos, sentar um pouco no sol, enfim, fazer alguma coisa que seja relaxante, sabe, de verdade. Às vezes é algum artesanato que você gosta de fazer, mas que você nunca encontra tempo para isso. Tá na hora de você começar a buscar esses momentos. Buscar apoio, né? A questão do apoio é muito importante. Às vezes você não tem apoio de familiares, as pessoas não compreendem o que você está vivendo, mas você não encontra apoio só nas pessoas próximas, né? A gente encontra apoio em amigos, mas a gente encontra apoio de profissionais, o que eu considero assim mais importante para essas situações, porque a gente precisa de técnicas específicas. A gente não vai na terapia para desabafar. Eu sempre gosto de falar, né, que terapia não é conversa paga. A gente tem método, a gente aplica método e esse método ele tem que ter uma estrutura onde a gente consiga ser eficiente nos resultados. E é claro, né, criar uma rotina equilibrada. Ter horário para dormir, para levantar, para se alimentar, comer bem. Tem aqui também nessa playlist da SOP, né, que eu já indiquei para vocês, tem ali a questão onde eu falo um pouco dos alimentos, de como combinar os alimentos para que você tenha um desenvolvimento hormonal melhor, e aí você vai conseguir também diminuir ali a resistência à insulina. Então você, com alimentos corretos, se alimentando nos horários certinhos, enfim,
seguindo toda uma rotina, você vai conseguir diminuir as questões da SOP, as questões do estresse, de todo esse ciclo aí que a gente vem falando. E claro, né, sempre respeitando os limites do corpo. Tem dias que você vai estar super motivada para trabalhar e você nem sente. Mas tem dias que você vai estar mais cansada, então você vai ter que ir num ritmo um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo. Procure dividir suas tarefas para que aquilo não se torne um peso, para que você consiga ser eficiente, apesar da tua, vamos dizer, morosidade do dia, daquele dia específico, você conseguir ser eficiente e concluir suas tarefas. Eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre procrastinação. Dá uma olhadinha que eu falo bastante sobre isso, sobre técnicas para você não procrastinar. É muito legal. Todos os vídeos que eu tenho trazido aqui, eles são voltados para trazer uma melhoria na tua condição emocional, tá? Então são dicas práticas que eu aplico na minha vida e que dá super certo. Bom, para finalizar esse vídeo, eu quero reforçar um ponto essencial. O nosso corpo fala o tempo todo. Quanto mais você se conhece, mais controle você tem sobre a sua saúde e qualidade de vida. Então vamos refletir sobre tudo que nós falamos aqui hoje? O autoconhecimento não é uma solução mágica, mas é o caminho para viver melhor com a SOP. Ou não, é o melhor caminho para se viver. Pequenas mudanças e escolhas conscientes fazem a diferença a longo prazo. E tem uma frase maravilhosa que eu gosto de usar, que é assim: a energia que você gasta se preocupando pode ser a energia que você gasta para se cuidar. Então, escolha bem aonde colocá-la. Gostou desse vídeo? Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com uma amiga que precisa ouvir sobre esse assunto, independente de ter SOP ou não. Se cuidem e lembre-se, a sua jornada é única. Respeite o seu ritmo e as suas escolhas. Beijinho, fica com Deus e tchau!